Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fractal Revisa e hoje a gente vai falar sobre leis de Kepler. Então, lá nas leis de Kepler a gente tem que o Kepler, a partir do momento em que ele recebe, né, ele herda do Tycho Brahe aquele conjunto de anotações de 20, 25 anos, 30 anos em que ele anotava esses dados ao observar o céu, ele então começa a montar e chega numa obra que seria as 3 leis de Kepler. Então aqui a gente vai rapidamente anunciar as 3 leis novamente, de acordo com o que você já tem no caderno, e logo em seguida falar um pouquinho sobre a lei de Newton da gravitação. Então a primeira parte é falar sobre as leis de Kepler. Primeira lei de Kepler, também conhecido como lei das órbitas. O que vem a ser a lei das órbitas? Ela relaciona como é o movimento do planeta ao redor do Sol por se fazer uma órbita. Então, como que seria esse movimento, né? A gente vai dizer que os planetas eles vão executar órbitas elípticas ao redor do Sol, lembrando que aqui eu dei uma exagerada nessa elipse, essas elipses são praticamente circulares, mas eu deixo exagerado justamente para você lembrar que as órbitas são elípticas, e aí a gente diz o seguinte, os planetas executam órbitas elípticas em torno do Sol, estando este quem? O Sol, em um dos focos da elipse. Então, nesse caso, você vai ter um local que é mais distante, que a gente vai chamar de afélio, e um local que é mais perto, que é o tal do periélio. O periélio é o local onde o planeta vai passar com maior velocidade, e o afélio onde ele tem a menor velocidade orbital. Bom, essa é a primeira lei de Kepler. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. Ele tenta explicar justamente essa questão da velocidade. Por que que no afélio a velocidade é menor e por que que no periélio a velocidade é maior. Lembrando que mais tarde o Newton vem com a lei da gravitação e consegue explicar matematicamente o que Kepler demonstrou geometricamente. Bom, aqui eu tenho o seguinte, a segunda lei de Kepler, também conhecida como lei das áreas, diz que o raio vetor que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que significa isso? Significa dizer que quando eu tenho uma área A1 e uma área A2, essas áreas são equivalentes, então eu posso dizer que o tempo gasto do planeta para sair da posição A e chegar na posição B vai ser o mesmo tempo gasto do planeta para sair de C e chegar em D. Ou seja, se o A1 for igual a A2, implica um ΔT1 igual a um ΔT2. Então, voltando aqui na lei das áreas, o raio vetor que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E aí, para terminar, a terceira lei de Kepler enuncia o seguinte, que se eu pego o período de translação do planeta com relação ao Sol, eleva ao quadrado e divido pelo raio ao cubo. Esse raio é o raio médio da sua órbita, que seria a soma do raio maior com o raio menor, dividido por 2. E eleva ao cubo, isso dá sempre uma constante para qualquer que seja o planeta, inclusive outros corpos celestes que estejam fazendo a órbita ao redor desse Sol. Então, terceira lei de Kepler, ela é uma lei um pouco mais matemática. E aí a gente chega na lei de Newton da gravitação, que fala o seguinte, se eu tenho 2 corpos que possuem massas, esses corpos, então, eles vão ser atraídos um pelo outro por conta da força gravitacional. E essa força gravitacional é dada por Gzão, Eminho de novo seria a massa M1, a massa M2, sobre a distância ao quadrado, que seria a distância entre os 2 corpos a partir dos seus centros. E esse G é a constante da gravitação universal, que vale 6,7 vezes 10 a menos 11 aproximadamente. No sistema internacional, Newton metro quadrado, quilograma quadrado. Bom, com essas informações aqui, é possível estabelecer o vínculo direto com a nossa lista obrigatória da semana. Então, vamos dar um pulinho nela para poder avaliar algumas questões. Vamos lá? Questão número 1. Calcule aproximadamente o período de rotação de um satélite artificial da Terra, cujo raio da órbita é 2 vezes menor que o raio da órbita da Lua. Considere que o período de rotação da Lua ao redor da Terra é igual a 28 dias. Bom, pessoal, voltando aqui para o nosso exercício, o que ele fala? Ele fala que o raio do satélite, ele é a metade do raio da distância entre a Terra e a Lua. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o raio do satélite de R e o raio da Lua de 2Rs. Ao invés de ficar usando o número que é um número fracionário, eu vou usar o seguinte, R e 2R. Então, isso aqui é o dobro do satélite. Então, tá dentro do nosso padrão. E ele fala que o período de rotação, de translação
da Lua é 28 dias. E vai perguntar quanto que é o período do satélite. Tendo esses dados aqui, a gente não pode ter dúvida. Nós estamos tratando de terceira lei de Kepler. E lá é dito o seguinte, que o período ao quadrado da Lua sobre o raio ao cubo da Lua tem que ser igual ao período ao quadrado do satélite dividido pelo raio ao cubo também do satélite. E aí é só substituir os valores. A gente vai ficar com uma incógnita e a gente vai ter condições de chegar no resultado. Então vai ficar o período ao quadrado da Lua. Então vão ser 28 ao quadrado sobre o raio ao cubo da Lua. Aí a gente vem cá e vê, o raio da Lua vai ser 2Rs. Então vai ser 2Rs elevado ao cubo. Igual. Aí de lá vai ficar o período ao quadrado, que a gente está procurando, do satélite, sobre o raio ao cubo do satélite, que é simplesmente R ao cubo. Então a gente vai fazer isso aqui, vai ficar 28 vezes 28, vou facilitar um pouquinho nossa vida aqui. Vou criar a situação também de 8 vezes R ao cubo aqui. De cá vai ficar período do satélite ao quadrado e aqui R ao cubo. Esse aqui e esse aqui vão... A gente pode simplificar, cortar os dois. E aí, eu vou simplificar assim, ó. Vou pegar o 8 aqui, vou simplificar por 4, vai dar 7. E aqui vai dar 2, né? E de lá vai ficar 14. Não é isso? Então vai ficar 7 vezes 14 vezes t ao quadrado. Aí aqui eu vou deixar o seguinte, vou fazer ts ao quadrado igual a 7 ao cubo. Porque 14... Não, desculpa. Vamos fazer uma correçãozinha aqui. Só para a gente poder facilitar aqui, vai ficar 7 vezes 2. Fiz o 14 como 7 vezes 2. Eu acho que vai ficar mais fácil assim. Aí vai ficar isso aqui igual a raiz de 7 ao quadrado vezes 2. Então, esse período vai ser de quanto? Vai ser de 7 vezes a raiz de 2. O que? Dias. Se a gente melhorar um pouquinho essa continha, a gente vai encontrar quanto? Vai ficar 7 vezes 1,4. Então, aqui vai dar 279. Então, vai ficar o período do satélite como 9,8 dias. Então, quer dizer que, do jeito que a gente calculou ali, é possível estabelecer o valor da quantidade de dias necessários para poder fazer uma volta completa ao redor da Terra, com o raio sendo a metade do raio da Lua. Ou seja, em aproximadamente 10 dias, esse satélite consegue completar uma volta ao redor da Terra. Vamos lá para o próximo? Questão número 3. Qual a força de atração gravitacional entre um rapaz de massa de 70 kg que se encontra a 10 metros de uma jovem de 50 kg, aproximadamente? E ele manda adotar G igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Bom, então retornando aqui e pegando os dados que foram informados no nosso enunciado, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, que a massa M1 é a massa do rapaz, que é quanto? 70 kg. A massa M2 é a massa da jovem, que tem 50 kg. E eles estão separados por uma distância de 10 metros. A pergunta feita no enunciado é: quanto vai ser a força de atração gravitacional entre essas duas massas? Então, o que a gente tem que levar em consideração é que, se a gente está calculando a força gravitacional, a gente tem que ir para a lei de Newton da gravitação. E a lei de Newton precisa do Gzão, né, que é a constante universal, que é quanto? 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado, quilograma quadrado. É óbvio, é claro, é evidente que quando você calcular isso aqui, esse valor tem que dar um valor irrisório, muito pequeno. Por quê? Porque não é de qualquer jeito que duas pessoas a 10 metros de distância começam a se atrair uma para a outra. Você tem que levar em consideração que essa força ela é muito, muito, muito pequena. Então, na hora de dar a sua resposta, isso aí tem que ser um valor também bastante pequeno. Vamos fazer o cálculo aqui, então.
força gravitacional vai ser Gzão, M1, M2, ou Emão, Emin, né? Você escolhe, sobre a distância ao quadrado. Então, a força gravitacional vai ser 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes 70 vezes 50 sobre 10 ao quadrado. Lembrando que a distância tem que ser dada em metros e a massa tem que ser dada em quilogramas. Então, a força gravitacional vai ser 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes 70 vezes 50 sobre 100. E aí eu posso simplificar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Então eu vou ficar com força gravitacional igual a 6,7 vezes 35, já estou fazendo 7 vezes 5, 35, vezes 10 a menos 11. E aí agora é só fazer essa continha, né? Vai ficar 35 vezes 6,7. Aí vai ficar 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 3, 21 e 3, 24. 6 vezes 5, 30, vão 3. 18, 19, 20, 21. 5, 4, 3, 2. Então, vai ficar que a força gravitacional entre os jovens aí será de 234,5 vezes 10 a menos 11. Podemos melhorar um pouquinho essa situação, né? Vou colocar aqui força gravitacional igual a 2... Deixa eu apagar aqui que ficou um tracinho aqui. 2,345 vezes 10 a menos 9, o quê? Newtons, né? Porque força é dada em newtons. Então tá aqui mais uma respostinha da nossa lista. Percebam que se você tem noção de qual é a equação que você vai utilizar e também lembra das unidades de medida no sistema internacional, é muito difícil perder a questão. Outro detalhe, se você olha para a unidade do Gzão, você já sabe quais são as unidades que você tem que utilizar, né? Basta verificar. Metro quadrado está relacionado com metro e quilograma quadrado com os quilogramas das unidades. Vamos para o próximo? Questão número 6. Seja F a força de atração do Sol sobre um planeta. Se a massa do Sol se tornasse 3 vezes maior e a do planeta 5 vezes maior, e a distância entre eles fosse reduzida à metade, quanto passaria a ser a nova força de atração F' entre o Sol e o planeta? Vejam, ele vai fazer algumas alterações nas massas do planeta, do Sol e também com relação à distância entre eles. Então, antes, o que eu tinha? Antes, eu tinha que a força F era Gzão, massa do Sol, massa do planeta, sobre a distância ao quadrado. Agora, o que a gente vai ter é o seguinte, um F' que vai ser Gzão vezes 3 vezes a massa do Sol, 5 vezes a massa do planeta, sobre a distância que agora vai ser reduzida à metade ao quadrado. Quando eu melhoro aquela situação ali, vai ficar assim, ó, 3 vezes 5 são 15, 15, Gzão, massa do Sol, massa do planeta, sobre a distância ao quadrado dividido por 4. O 4, como ele está aqui no denominador, eu vou ter que fazer conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar assim, ó. E aí, quando eu faço aquela multiplicação do 15 vezes 4, vai dar 60 vezes Gzão, massa do Sol, massa do planeta, sobre a distância ao quadrado. Só que isso aqui, ó, todo esse conjunto, é justamente quem era o F no início. Então a gente pode dizer que o nosso F' é simplesmente 60 vezes o F. Bom, pessoal, é isso. Na verdade, o que você precisa fazer é trabalhar um pouquinho mais as outras questões, dar mais uma revisada nisso aqui e, no mais, fazer uma excelente prova. Valeu, galera. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.